Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Também todos que estão nos acompanhando em casa, através da internet, todos aqueles que vão nos acompanhar depois também, porque esse vídeo vai ficar nas redes sociais e vai alcançar vidas. Então todos eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, eu creio que Ele falará ao nosso coração e nós sairemos daqui hoje, de alguma forma, edificados para a glória de Deus. Amém? Eu quero agradecer o nosso pastor Telmo pelo privilégio, pelo convite de estar trazendo a palavra. O dia chegou, né? Glória a Deus, e esperamos que o Senhor nos use para a sua glória neste lugar. Então eu quero pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia em Salmos 95. Vamos estar lendo ali do versículo número 1 ao número 6. E eu queria pedir para a pastora Juscelia deixar preparado aquele louvor que foi cantado aqui para o final da mensagem, por favor. Tá? Eu creio que aquele louvor vai fechar com chave de ouro tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Todos encontraram Salmos 95, 1 ao 6. Então assim diz a palavra do Senhor. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Que maravilha! Isso vem tudo de encontro ao que nós acabamos de ouvir aqui através de uma canção que a pastora Juscelia cantou. E nós glorificamos a Deus porque nós estamos aqui em adoração. Eu, quando recebi essa oportunidade para estar falando ao coração dos irmãos, eu pedi, eu até achei que o Senhor ia me dar uma mensagem textual, ou quem sabe um sermão expositivo, mas aprove o Senhor ser um sermão temático. Então nós vamos estar falando hoje sobre adoração a Deus. Eu gostaria que todos estivessem bastante atentos para que nós possamos estar refletindo em tudo aquilo que vai ser dito aqui pelo Senhor. Então a palavra do Senhor, deixa me ver aqui o horário, que o pastor Telmo me disse que eu não posso passar. Aleluia, eu não vi um aleluia, glória a Deus. Estou brincando, aleluia. Então, o Salmos 95, ele diz que venham, cantemos ao Senhor com alegria. Clamemos a rocha da nossa salvação, que é Jesus. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Quando nós falamos em louvor, a palavra de Deus está nos ensinando que louvor é elogio a Deus. Louvor é a gente elogiar a Deus através de uma canção. Cantar, elogiar, louvar, e automaticamente nós vamos estar adorando ao Senhor. Pois o Senhor é grande Deus, o Rei, o grande Rei acima de todos os deuses. Olha só, se você observar na sua Bíblia, deuses está escrito em letra minúscula. Quando fala deuses em letra minúscula, não está falando do nosso grande Deus. Eu estive fazendo um estudo e sobre adoração, já estudei isso há algum tempo, e existem 330 milhões de divindades no mundo. Olha a quantidade de deuses falsos,
Porque o Deus verdadeiro é somente um. Somente aquele que criou o universo e tudo que nele há. E tudo que há nesse universo é regido por esse Deus. Porque foi criado pela sua palavra. E tudo que foi criado pela sua palavra, dá-lhe adoração. Se nós percebermos, pararmos um instante, nós podemos estar andando na rua, em qualquer lugar. Mas se a gente parar para ouvir, nós vamos ouvir um pássaro cantar. Se a gente parar para olhar para o céu, nós vamos ver um sol brilhar. Se for à noite, tem uma lua brilhando, tem estrelas. Se a gente olhar para as árvores, tem as folhas balançando, porque o vento está fazendo aquilo acontecer. Tudo que é na terra adora o Senhor. E tudo que há fôlego deve adorar ao Senhor. Deus criou tudo que no mundo para a sua adoração. E Ele só requer uma coisa: fidelidade e adoração. Aleluia! Deus tremendo. E ainda chega a dizer que nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes, o mar também pertence ao Senhor, porque foi Ele que fez. Então venham e adoremos prostrados, de joelhos, diante do Deus. Queridos, nós vemos esses salmos tão lindo. O salmista escreveu aqui uma passagem lindíssima, o que nós devemos fazer. Mas infelizmente hoje em dia a verdadeira adoração tem se deturpado. A humanidade não tem cumprido o propósito o qual foi criada, o qual foi formada, que é a adoração do nosso Deus. Então as pessoas estão confundindo as características de uma adoração verdadeira a Deus. As pessoas já não sabem mais o que é adorar. As pessoas já colocam tantas coisas em nome dessa adoração e entrega de bandeja a Deus, como se Ele fosse obrigado a aceitar aquilo. Mas não se engane. Não se engane. E às vezes nós vimos ali onde muitas pessoas adoram a Deus, fazem shows, cantam, tudo sai dos seus lábios, mas o coração está distante da adoração. Sabe por quê? Porque a motivação da adoração que se dá o nome é outra. E existem muitas motivações por trás disso. A motivação do dinheiro, a motivação do status, a motivação da aceitação social e tantas outras. Tantas motivações são colocadas em nome da adoração, aquele que nos criou para a adoração. Mas a adoração que Ele requer em espírito e em verdade, não é qualquer adoração. E nesses estudos eu estava lendo um material de um teólogo mexicano que me chamou muita atenção. Uma frase dele, onde constava. A frase, ele é o Richard Foster, um grande teólogo mexicano. E a frase dele é mais ou menos essa, é profunda. A superficialidade é a maldição de nosso tempo. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Há muitas pessoas inteligentes criando coisas fantásticas. Há muitas pessoas dotadas com dons maravilhosos e se expondo. Mas nossa geração hoje está na superfície. Nossa geração hoje está andando na superficialidade. É a geração micro-ondas, tudo tem que ser muito rápido. Não temos tempo para nada mais. Não temos tempo para criar raízes, como nosso pastor falou, 10 anos da ADEF para criar alicerce. Só que hoje ninguém mais quer fazer isso. Somos uma geração de pessoas superficiais. E quando estamos falando em superfície, estamos falando
que a adoração do Senhor também chegou nesse ponto. Não buscamos mais o Senhor com profundezas, com profundidade na adoração. Vamos entregando para Ele qualquer coisa, não temos tempo. Quem sabe muitos até adoram, até louvam no altar, mas para cumprir um protocolo de um culto, porque aquele momento é um louvor, então eu tenho que cobrir aquela brecha, para não faltar o louvor, mas nem está pensando que está cantando. Quantas e quantas pessoas sobem altares, fazem shows, cantam, encantam pessoas, cantam e encantam, mas a essência que aquela aglomeração de pessoas foi dado está longe do coração de Deus. Eu não sei porque o Senhor me colocou essa palavra hoje, porque eu achava que era outro tema, estava estudando para isso, mas veio de encontro a isso, não é isto. Mas eu creio que tem muitas pessoas que vão ser edificadas com essa palavra, porque é urgente, não é algo que dá para esperar, era para ontem. Então adoração, o que é adoração? Adorar o Senhor é o reconhecimento de tudo que Ele tem feito por nós, é nos prostrar diante de uma divindade, é prestar culto. Isso é adoração, é render-se a Ele. Adoração é o reconhecimento de tudo que Ele tem feito, o poder de Deus, é reconhecer Ele como majestade suprema. O propósito principal da adoração é glorificar a Deus, é prestar glória ao Senhor. Será que em todos os lugares que nós vimos, todos os eventos, todos os shows, tanta coisa que se vê nessa terra, será que nós vemos o nome de Deus glorificado em tudo? Porque a palavra de Deus fala em tudo, tudo que fizer seja para a glória de Deus, tudo. Mas há muitos encontros, muitos shows, muita coisa, e a gente não se vê isso. E Deus está lá esperando essa adoração. E é triste, porque nós sabemos que Deus, Ele é o dono de tudo. E Ele nos fez com um propósito. E ver que esse propósito não está sendo cumprido, eu creio que não é nada agradável. A verdadeira adoração, ela é centralizada em Deus e nada mais. Centralizada no Senhor. Não se adoramos imagens, não se adoramos mais nada a não ser que seja Ele. Mas infelizmente nós temos visto que hoje em dia a adoração que está sendo entregue está distante, não está centralizada no Senhor, porque muitas das vezes essas adorações estão sendo centralizadas em pessoas, estão sendo centralizadas em coisas, estão sendo centralizadas em lugares, em prazeres, e não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos falar: eu adoro aquele lugar, eu adoro aquela comida, eu adoro aquela pessoa, eu adoro meu marido, eu adoro minha esposa, eu adoro meu filho. É uma palavra muito errada de se dizer, porque a adoração somente um é digno, somente o Senhor é digno de adoração, nada mais na terra. Isso é muito importante que nós venhamos a obedecer, porque tudo que nós adoramos que não seja Deus é idolatria, é idolatria, e o Senhor abomina todo e qualquer tipo de idolatria. Não gostar é uma coisa, abominar é outra, totalmente diferente. E Deus abomina a idolatria. Você pode me perguntar o que é idolatria? Idolatria
é o amor excessivo a uma determinada coisa, ou pessoas, ou lugares, tudo que já foi dito. Tudo que você ama excessivamente, acima até de Deus, é idolatria. E nós não devemos de forma alguma ser idólatra, porque o Senhor abomina os idólatras. Não terão lugar no reino dos céus. Em João 4, 23 e 24, a palavra do Senhor diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nossa geração tem que ser, nossa adoração tem que ser feita. E você pergunta, mas quando? É agora, é já. Olha o que o Senhor diz na palavra dele: vem a hora, e já chegou a hora. E o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele anda à procura. Cadê um? Sabe o que eu encontrei? Tem um ali, encontrei um. Encontrei outro ali. Encontrei outro. Encontrei a Dona Aline, que veio me adorar numa quinta-feira. Encontrei. O Senhor está à procura dos verdadeiros. Meus irmãos, quando Deus fala que Ele está à procura do verdadeiro, há um sinal aí. Ele está querendo dizer que existem os falsos, então. Se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos, que nós acabamos de falar. Aqueles que centralizam a sua adoração em tudo menos a Deus. É muito triste, porque o Senhor procura. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esses que Ele procura. Por que em espírito? Porque Deus, Ele é espírito. Não tem como a pessoa estar na carne e adorar um Senhor que é em espírito. Nós temos que estar em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo, Ele é a verdade e a vida. Então nós temos que estar ligados em Jesus. É impossível alguém adorar o Senhor sem estar ligado em Jesus, que é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Então todo adorador, para dar uma adoração centralizada a Deus, ele tem que estar em Jesus. Senão não há verdadeira adoração. E Deus não pode aceitar essa adoração. É um assunto muito sério de se tratar, porque nós estamos falando de um Deus que nos fez, que nos criou com um propósito. Demorou tempo para que eu entendesse esse propósito. Muitos ainda não entenderam. Estão sofrendo as consequências do mundo. Tem muitas pessoas com chamados que estão fora da presença de Deus. Isso é triste. E o que eu mais gosto de ver nesse versículo, que eu vejo um Deus, Ele não está procurando adoração. Ele está à procura de quê? Aqui diz, de adoradores. Deus está à procura de adoradores. Ele está à procura de mim, de você, para o adorar. Se fosse um Deus que tivesse a procura somente de adoração, não teria condições para o adorá-lo. Ele iria aceitar a adoração de qualquer pessoa, desde que adorasse. Mas não. Ele está à procura dos adoradores. Dos adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade, para que ele possa aceitar essa adoração. Aleluia. Deus tremendo. Por isso nós não podemos limitar a nossa adoração. Não podemos limitar a um espaço, limitar a um tempo. Nós não podemos. Olha só o que fala a palavra do Senhor em Salmos 34.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. E o louvor estará continuamente. É todo o tempo. É 24 horas. A adoração é um estilo de vida. Não é um momento. É um estilo. É esses adoradores que o Senhor está à procura. Ele está procurando. Meu irmão, em que está centralizada a sua adoração? Será em pessoas, em coisas? Eu não sei, o Senhor sabe. Aleluia. Mas a nossa adoração tem que estar centralizada no Senhor. Você pode até ter se distraído com coisas deste mundo. Há tantas ofertas no mundo, levando a distração, fazendo com que as pessoas olhem para outras coisas. Mas nunca é tarde para voltar ao princípio, que o princípio foi a criação com o objetivo da adoração. Esse é o princípio que todos nós temos que estar. Em Êxodo 34:14, a palavra do Senhor diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Ele é de fato. Ele cuida de tudo. Ele cuida de nós. Ele dirige, Ele protege, Ele guarda. E requer somente a nossa adoração. A fidelidade de Deus é contínua conosco. E só requer adoração. Aleluia. Talvez você fale, mas eu não sou um idólatra. Eu não idólatro, não fico idolatrando imagens, como muitos fazem. Mas de repente você pode estar idolatrando futebol. De repente você pode estar idolatrando uma pessoa porque canta bem, porque prega bem. É o mesmo nível, nada muda, está no mesmo patamar. E isso o Senhor abomina. Qualquer coisa que estiver, um altar no seu coração, qualquer coisa, isso está mostrando a idolatria que há em você. Tudo que você ame exageradamente e monte um altar. Tem pessoas que montam um altar para um carro novo. Comprou o carro novo pronto. Aquela pessoa adora aquele carro. Toda hora ali, para ele é tudo na vida. É idolatria. Há pessoas que tem lá aquele santinho em casa, né, aquela imagem, deixa ali, e ali vai rezar para aquela, vai orar, vai fazer o que, não sei. Idolatria, o Senhor abomina, está na palavra do Senhor. Por isso tome muito cuidado, porque são coisas que desagradam a Deus. Porque nossa adoração tem que estar centralizada no Senhor. Nada fora disso. Eu sei que é uma palavra difícil de dar glória a Deus, difícil de dar aleluia, mas é o que o Senhor tem para os nossos corações. A verdadeira adoração também tem que ser estruturadas nas Escrituras, na palavra do Senhor. A adoração tem que estar ali estruturada. A adoração e a palavra de Deus caminham juntas. Às vezes é difícil a pessoa entender, como isso aconteceu muito comigo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de adorar com louvores. Louvor para mim, música, é tudo. E eu sempre gostei de adorar. Aprendi muito com muitos louvores. Muitos louvores me levaram à presença de Deus no meu processo de conversão e até hoje. Mas eu tinha muita dificuldade com as Escrituras. Porque quando eu me converti, me disseram o seguinte: você tem que começar a ler a Bíblia do Novo Testamento, para depois ler o Velho. Começa do Novo, já em Mateus.
e eu vou para Mateus. E o que eu encontro em Mateus? Logo no princípio, a genealogia de Jesus. É que fulano pertence a fulano, que a fulano... Gente, eu comecei a ler aquilo, e eu achava que eu tinha que decorar aquilo. Então eu tive muita aversão àquilo. Eu não conseguia. Só que depois de um tempo, eu fui aprender que você, para cantar, você, para adorar a Deus, você tem que conhecer quem você adora. Como que você vai adorar alguém que você não conhece? Ou você vai ficar repetindo palavras de uma canção por alguém que teve uma experiência com Deus. É diferente. O hino pode até abençoar, o louvor abençoa, porque ele é um louvor cristocêntrico. Mas foi a experiência de outra pessoa. É diferente quando nós temos a experiência, conhecemos a palavra e vamos adorar a Deus. É outra coisa, é outro nível de intimidade. Então por isso que o louvor ele tem que caminhar junto com a palavra de Deus. Todos os adoradores, é muito interessante que saiba isso, porque como que eu vou adorar alguém que eu não tenho intimidade? Que eu não conheço, só conheço só de ouvir falar, mas nem na sua palavra eu tenho intimidade, eu não sei o que quer dizer. Então, aqui em João 5,39, vamos observar o que diz a palavra do Senhor. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Então é nas Escrituras que encontramos o que produz a vida eterna e testifica o poder de Deus, testifica as obras de Deus. É nas Escrituras que nós vamos encontrar. É lá que nós vamos amadurecer a nossa fé. Porque sem fé também é impossível adorar a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas adorar também. Porque senão o seu louvor é superficial. Você vai adorar só quando tudo está bem. Quando a coisa aperta, aí não. Hoje eu já nem vou no culto. Hoje eu não vou cantar não. Às vezes está programado uma gripe, uma inflamação de garganta para uma semana, para a semana que vem. Você está aqui já. Estou com uma coisinha aqui, não vou cantar hoje. Qualquer motivo é motivo para tirar a adoração. Então por isso que nós temos que estar balizados, estruturados na Escritura, na palavra de Deus. E ainda bem que eu aprendi isso, porque o nosso louvor, ele a partir daí é continuamente, independe de situações da nossa vida, independe da nossa situação financeira, independe do nosso relacionamento familiar, independe do nosso relacionamento profissional, independe se está chovendo, se está sol. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, porque Deus continua sendo Deus em qualquer circunstância dessas, e Ele continua esperando louvor. Nós temos o exemplo de Jó. Olha a situação que estava Jó. Olha o que as pessoas falavam para Jó. Olha o que a esposa falou para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque já não tinha esperança nenhuma nele, já não havia perspectiva nenhuma naquele homem. Mas o que Jó fez? É como se ele ressurgisse das cinzas e adorou o Senhor. Às vezes é tão simples falar, mas viver é outra coisa. Aleluia. Por isso que um verdadeiro adorador ama também a palavra de Deus. O verdadeiro adorador, ele ama a palavra de Deus. O verdadeiro, ele ama a palavra de Deus, porque sabe que ali é que está a sua estrutura. Então, meus irmãos, não sejamos um adorador assim.
Eu já conheci pessoas dessa forma, que infelizmente me falavam: olha, cantar é comigo, mas a palavra não. É triste, mas não sejamos assim. Que parece ser difícil às vezes a gente pegar a Bíblia e entender tudo, mas com o tempo você vai abrindo a sua mente. Você vai, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que você pode ler na presença do autor, que é o Espírito Santo. Nós não vamos ler a Bíblia como nós lemos um livro qualquer. Nós vamos fazer uma oração antes. Espírito Santo, dá-me entendimento, abre a minha mente. E tudo isso vai ser revelado. O autor do livro está ali ao seu lado, para te esclarecer, para abrir a sua mente, para te revelar o que ali está dito. É o único livro, e é por isso que é o livro mais lido no planeta, é a Bíblia. Então, conforme for passando o tempo, você vai perseverando, e Deus vai revelando, e com certeza a sua adoração vai ser diferente, não vai ser a mesma. O que eu mais amo hoje é aquele dia que você está cansado, você está moído. Não pensa que não vem o pensamento: hoje eu não vou no culto. Vem. Mas na mesma hora. Sabe o que eu faço? Eu levanto da cadeira. Se você não levantar, não vem. Então eu levanto, já vou no roupeiro, tiro uma roupa, tiro outra. Aquele já vai te motivando. Já vou deixando, já vou tomar um banho. Às vezes é 4h30 da tarde. Às vezes é 5 horas, o culto começa às 7. Mas se eu não fizer aquilo, vai chegar um momento que eu vou ser vencido. Então, se eu já estou pronto 4h30 da tarde, 5 horas, eu já estou pronto. Eu não vou voltar. Então, é muito interessante a gente ter armas para vencer. Para vencer o desânimo, vencer a mesmice, vencer o comodismo. E nós sabemos quem é que traz isso. Que é para não cultuar, não vir a palavra, não vir na igreja aprender da palavra de Deus, e não vir dar adoração àquele que é digno. Adoração coletiva. Porque nós somos adoradores mesmo individualmente. Não dependemos de um culto da adoração, mas ele é importante para a adoração coletiva do seu povo. Deus adora, Deus gosta disso, Deus ama. Então a verdadeira adoração surge a partir de um contínuo andar com Deus. Como a palavra do Senhor fala, continuamente. E esse caminhar com Deus contínuo é que surge a adoração. Queridos, eu falo com toda certeza, sem medo de errar. A pessoa não tem relacionamento com Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega domingo, hoje é dia do Senhor, eu vou para a igreja adorar a Deus. Você acha que essa pessoa está apta para adorar a Deus? Uma pessoa que teve uma semana afastada dele e agora escolhe um dia e quer ainda que o Senhor aceite a sua adoração. E tem muitos que sobem até no altar e cantam para a igreja toda. A adoração é a partir de um andar contínuo com Deus. É continuamente. Não é momentos. Nem se você vem no domingo, na terça, na quinta e no sábado, no domingo. É todos os dias. E segunda-feira, não é dia de adorar o Senhor? A natureza não tem momento. É o tempo todo. Hoje de manhã tinha um sol brilhando para a glória de Deus. Aí você vai falar: mas irmão Geraldo, eu não vi sol hoje. Você não viu porque tinha nuvens, que também o Senhor mandou. Só que o sol estava lá brilhando, não deixou de estar. E tinha as nuvens, sabe para quê? Para fazer um dia diferente para nós. Imagina se todos os dias fosse igual. Que graça teria? Olha o cuidado de Deus.
Um dia tem sol, outro dia está nublado, outro dia tem chuva, outro dia tem frio. Que maravilha de Deus é esse? Ele é maravilhoso, tudo Ele cuida na sua perfeição. E há muitos que nem olha, nem nota, nem percebe que há uma rotina na sua vida desenfreada, que procura satisfazer as suas vontades, os seus prazeres diários, nem olha, nem percebe, nem quer saber. Mas todos esses um dia vão olhar para trás e vão saber valorizar. Às vezes pode ser tarde para muitos. Então, um homem dificilmente ele pode adorar a Deus nessa circunstância, sem ter um andar contínuo, uma caminhada com o Senhor. Então, eu quero convidar a todos nós para sermos um adorador compromissado com o Senhor. O Senhor ama aquele adorador que tem compromisso consigo. Lembrando que a adoração não é só um louvor. Adoração também, louvor também é adoração, mas adoração não é só louvor. No momento que você abre a Bíblia, a palavra do Senhor na sua casa, você está adorando o Senhor. No momento que você está dando um dízimo, uma oferta na casa de Deus, você está adorando o Senhor. No momento que você está falando com alguém, evangelizando, você está adorando o Senhor. Você sabia que até o perdão, até a humildade faz parte da adoração ao Senhor? Até a humildade, porque é impossível um adorador que não seja humilde. Então a humildade faz parte da adoração. O perdão também, porque se o seu coração estiver cheio de coisas rancorosas, o Senhor não pode receber a sua adoração. Então vamos ser um adorador compromissado. Aqui ainda está em Salmos 2:11, diz o seguinte: adorem o Senhor com tremor, exultem com temor. Adore com temor e exulte com tremor. Quando está falando em adorar o Senhor com temor, não é ter medo de Deus, não é ter receio de Deus, mas sim o coração sincero. Ele tem reverência, ele tem reverência ao Senhor, transcende, porque ele sabe que a sua adoração, para transcender ao Senhor, tem que ter reverência, tem que ter temor. Todo verdadeiro adorador, ele teme ao Senhor, porque sabe para quem que está entregando a sua adoração. Então não vamos deixar que o nosso dia a dia, que as coisas deste mundo venha atrapalhar ou venha afastar a nossa adoração, afastar a nossa comunhão com o Senhor, e de entregar a adoração que Ele tem direito, porque Ele é digno, só Ele é digno. A verdadeira adoração sempre é aceita por Deus, sempre. Onde tem um adorador adorando em espírito e em verdade, os ouvidos de Deus estão atentos, porque Ele anda à procura de tais pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então pode, qualquer lugar onde tem um adorador, ali está a presença de Deus, porque o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, e o louvor é a adoração. Então isso agrada o coração de Deus. Será que você já se perguntou, será que Deus está aceitando a minha adoração? Será que Deus está me ouvindo? Será que já se preocupou com isso? E todos nós devemos preocupar muito com isso. Analisar qual que é o nível da nossa adoração e se ela está sendo aceite por Deus. Porque senão nós estamos fazendo coisas vãs. E isso é muito sério.
Porque nós estamos falando de um Deus poderoso, de um Deus que merece o melhor de cada um de nós. E é interessante que nós não adoramos para receber nada. O adorador não tem interesse. Nós não adoramos a Deus com a intenção de que Deus me dá isso ou aquilo. Mas esse mesmo Deus, é impossível não abençoar um adorador, não ouvir um clamor de um adorador. Nós não adoramos para receber algo, mas esse Deus, ele abençoa, porque ele ama aquele que adora em espírito e em verdade, o qual nós fomos criados. Então, por isso, independente da situação que nós vivemos, nós temos que ter o prazer de adorar. Fazer por prazer, não é obrigação. Tudo que nós vamos fazer na casa de Deus, tudo que nós vamos fazer para o Senhor, nós temos que fazer para a sua glória. E com prazer. Desde oferta, desde louvor, tudo é com prazer, para que seja aceito, para que o Senhor possa receber. Em Salmo 63, 3 e 4, diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha que salmo lindo, o salmista caprichou, né? Coisa linda. Então tem que ser sincero. Adoração é ser sincero diante de Deus, é entregar os seus medos, entregar os seus anseios, entregar tudo. Porque nós sabemos que esse Deus vai responder. Quantas pessoas não estão fazendo de uma forma errada por falta de conhecimento? Hoje em dia é difícil você ouvir uma mensagem sobre um tema tão sério. Repare e pensa, quando você cria algo com um objetivo, o que eu espero que esse objeto faça? Funcione. Eu criei isso com objetivo. O que eu espero é que ele funcione e que faça tudo certo, conforme foi estabelecido. Imagina o Criador ver tudo distorcido, tudo errado, e os seus propósitos não estarem sendo cumpridos. Por isso que nessa noite eu convido a todos os adoradores, a todos que estão nos ouvindo, a ter a sensibilidade de estar aprendendo com o Senhor sobre adoração, a pensar nesse assunto de uma forma, vamos dizer, mais responsável. Mais responsável, posso até dizer assim, porque é uma coisa que agrada a Deus. E como já foi dito na palavra do Senhor, Ele procura, é algo que Ele quer, que Ele anseia demais. E principalmente Ele que anda à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu sei que a luta é grande, eu sei que é difícil, porque por causa das ofertas que há no mundo, dos enganos, principalmente os jovens, que não têm ainda a sua mente formada, que não têm ainda a sua mente amadurecida, e eles estão mais suscetíveis a dar ouvidos à voz do inimigo e deixar de cumprir aquele propósito. Mas aí cabe o papel dos pais, educá-los, informá-los desde criança a verdadeira adoração ao Senhor. Eu creio, se houvesse no mundo hoje pessoas mais interessadas nesse assunto, pessoas mais instruídas, mais balizadas nesse assunto, a nossa situação
no mundo hoje seria totalmente diferente. Totalmente. Todos nós estaríamos cumprindo o propósito que fomos criados. Imagina você criar uma geladeira, um frigorífico, e alguém ir lá e ligar a gás e fazer dela um fogão. É impossível, é inaceitável. E nós hoje estamos vivendo dias assim, dias difíceis. E o Senhor clama a verdadeira adoração em espírito e em verdade, centralizada no Senhor. Mas há tempo para isso, há tempo. Então vamos nos despertar para uma verdadeira adoração. Jesus Cristo está às portas e Ele vai requerer tudo isso. Tudo isso está numa balança. E Deus está clamando, Ele está procurando, e nós estamos aqui também falando. Há tempo de voltar atrás, há tempo de voltar ao propósito original do Senhor, na verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Vamos mudar o nosso caminho, vamos mudar a nossa rota, há tempo. Não vamos seguir aqueles que se dizem adoradores, mas é como eu disse, se a palavra do Senhor está dizendo que Ele está procurando os verdadeiros, é porque há falsos adoradores. E é aí que nós temos que estar estruturado na palavra. É através da palavra do Senhor que nós vamos identificar os tais. Hoje em dia, para a gente cantar um louvor no altar, nós temos que saber orar. Orar e pedir para o Senhor revelar. Porque já não sabemos mais o que é o que. Parece ser tão uma coisa, mas quando você vai ver, vai levar ao pé da palavra. Não tem estrutura o que estão dizendo. E aí nós estamos repetindo palavras em cima do altar porque é bonita, porque já está nas paradas do sucesso. E nós estamos repetindo aquilo e fazendo e alimentando uma geração. Louvores de frases repetitivas para criar emoções. Mas você vai na palavra, está rasa, está na superfície, na superficialidade, conforme foi dito aqui. E o Senhor procura pessoas profundas. Não é pessoas que andam na superfície, não é pessoas inteligentes, não é pessoas dotadas. Ele quer pessoas profundas, Ele quer profundidade, Ele quer um relacionamento profundo. Como diz aquele versículo, né? Não é águas pelos artelhos, nem pelos joelhos, nem pelos ombros. Nós devemos nadar, nós devemos nos aprofundar, para que a nossa adoração seja aceita por Ele. Então, amados, sejamos compromissados na adoração do Senhor. Eu creio que é isso que Ele espera de cada um de nós. E quando dizem adoradores, não é só quem tem o chamado para cantar em cima de um altar. Adoradores são todo o povo de Deus. Todos que aquele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele deve ser um adorador. Porque adoração não é, mas eu não sei cantar. Não é só louvor. Você tem várias formas de adorar o Senhor, como já foi dito aqui. Então todas as pessoas que aceitam Jesus é um adorador. E devemos cumprir essa palavra. Devemos ter esse cuidado, essa observância, essa estrutura, estar balizado na palavra do Senhor, para que o Senhor venha aceitar de bom grado. Às vezes eu imagino eu cantando, às vezes lá na minha casa, imagino Deus enviando anjos para cantar comigo. Às vezes, quantas vezes eu estou dentro do carro, indo para Lisboa, e já aconteceu uma presença muito forte, uma experiência que eu tive, passando as portagens de Alverca, e eu ia sair de casa louvando, cantando, louvando, passou as portagens, eu senti literalmente que tinha alguém do meu lado, só que eu não conseguia ver, mas eu tinha certeza, eu senti a presença, de tão forte que foi a experiência. Eu não conseguia fazer outra coisa senão chorar.
O ambiente, a atmosfera dentro daquele carro ficou sobrenatural. E eu fiquei preocupado porque eu estava conduzindo sozinho. Mas é como algo falasse para mim: não se preocupe, siga. Porque quando Deus fala conosco de uma forma que só a gente sabe entender, não dá para explicar. Parece que aquilo é dentro, é na nossa consciência, na consciência humana. E nós entendemos a voz, porque nós estamos em espírito. É uma experiência sobrenatural fantástica. Isso aconteceu muitas outras vezes. Então, é muito interessante nós estarmos balizados e estruturados na palavra para identificar o verdadeiro louvor. O louvor cristocêntrico, que vai nos levar a uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Isso sim faz a diferença. Isso sim agrada ao nosso Deus. Isso chega no coração de Deus. E é isso que vai edificar pessoas que estiverem à nossa volta, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, na escola, ou na nossa casa, nosso vizinho. A adoração, ela move os corações. Não tem como você não ouvir uma verdadeira adoração e você não ficar emotivo, porque ele mexe, porque ele vem diretamente do trono de Deus. É algo profundo. E é isso que Deus requer de nós. Amém? Eu queria concluir essa mensagem com um louvor. Eu acho que esse louvor, ele vem de encontro com o que nós temos falado aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Não se esqueça que tudo que fazemos para Deus tem que ser o melhor, até a adoração. Não vamos entregar qualquer coisa, vamos melhorar, vamos buscar isso. Como nosso pastor, presidente, pastor Robson Ferreira diz: excelência. Vamos fazer com excelência. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem sobre os vossos pés. Estarei louvando aqui uma canção juntamente com toda a igreja. Depois estaremos orando pela sua vida. E o nosso pastor Telmo estará dando seguimento ao trabalho. Amém? Vamos adorar mais uma vez com essa canção, porque parece que ela agrada o coração de Deus. Vamos meditar bastante na letra deste louvor. E nós vamos entender a adoração. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus mesmo que falte tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho,
vento sem direção, virá um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes a dor vem de repente, e o que se perde não volta. E o que fazer? Mas o que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. E o que fazer? Mas o que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus mesmo faltando tudo. É adorar mesmo no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Adorar a Deus sem amigos por perto. É adorar mesmo faltando tudo. É adorar a Deus e lhe oferecer nosso tudo. Porque o nosso Deus procura, o tempo é agora e é já. Que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus procura tais que assim o adoram. E eu creio que nessa noite tem pessoas aqui neste lugar que quer adorar ao Senhor de todo o seu coração e quer declarar para Ele assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus mesmo faltando tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Adorar a Deus sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus mesmo que falte tudo. Aleluia.